Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje eu quero conversar sobre Obsessão. É um filme que chegou aos cinemas meio que como uma surpresa e acabou se tornando um dos maiores fenômenos recentes do terror. O longa foi escrito e dirigido pelo Trey Parker, um cineasta que começou produzindo vídeos e filmes independentes para a plataforma aqui do YouTube. E antes de Obsessão, ele já tinha chamado bastante a atenção com Milk and Cereal, um terror realizado com um orçamento extremamente pequeno e publicado gratuitamente na internet. Bem, Obsessão estreou no Festival Internacional do Cinema de Toronto em setembro de 2025, dentro da mostra Midnight Madness. Depois da boa recepção no festival, os direitos de distribuição foram adquiridos por mais de 15 milhões de dólares e o filme chegou comercialmente aos cinemas em maio de 2026. E o resultado foi muito maior do que todo mundo esperava. Produzido com cerca de 750 mil dólares, o filme estreou arrecadando aproximadamente 17 milhões e continuou crescendo nas semanas seguintes, demonstrando uma permanência bastante incomum nas bilheterias. Em julho de 2026, sua arrecadação mundial já havia ultrapassado 400 milhões de dólares, para vocês terem uma ideia. Ou seja, não estamos falando aqui apenas de um pequeno filme de terror que encontrou seu público, que encontrou seu nicho. Estamos falando de uma produção independente, feita com poucos recursos, que conseguiu competir com lançamentos muito maiores e virou assunto entre críticos, espectadores e criadores de conteúdo. Uma parte dessa repercussão veio da atuação da Edna Barrett como Nick, que consegue alternar entre carinho, vulnerabilidade e uma presença extremamente desconfortável. Outra parte veio da mistura de terror, humor sombrio, romance distorcido e violência. Mas o filme também chamou bastante atenção pelos debates que provocou. Algumas pessoas enxergaram Obsessão como uma história sobre dependência emocional. Outras interpretaram o filme como uma crítica ao chamado homem bonzinho, aquele sujeito que se considera sensível e respeitador, mas que acredita que a sua gentileza deveria ser recompensada com o amor de uma mulher. Também surgiram discussões sobre consentimento, rejeição, controle nos relacionamentos e sobre a diferença entre amar alguém e querer possuir essa pessoa. O próprio Bia passou a ser discutido como uma versão do arquétipo do cara bonzinho tóxico, cuja aparência inofensiva esconde ressentimento e uma sensação de direito sobre os sentimentos femininos. E é justamente sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês, porque Obsessão funciona muito bem, e muito bem mesmo, como filme de terror, mas também funciona como uma história sobre pessoas que não conseguem lidar de maneira honesta e saudável com os próprios sentimentos. Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. Se você pudesse obrigar alguém a se apaixonar por você, você faria isso? Pensa bem, não estou falando necessariamente de conquistar a pessoa, criar intimidade, demonstrar carinho e esperar que ela corresponda. Estou falando de tirar dela a possibilidade de dizer não, de fazer essa pessoa pensar em você o tempo inteiro, colocar você acima de tudo e simplesmente não conseguir imaginar a vida sem a sua presença. Isso ainda seria amor ou seria apenas controle com uma aparência romântica? É justamente essa a discussão que Obsessão coloca aqui na mesa, na nossa frente. Antes de continuar, fica o aviso, esse vídeo terá spoilers importantes de Obsessão, inclusive sobre o final. Ok? Então, caso você ainda não tenha assistido e queira ver o filme sem saber o que acontece, é melhor voltar depois. A história acompanha Bia, um rapaz tímido e inseguro que trabalha em uma loja de música ao lado da Nick, sua amiga de infância. O Bia ele é apaixonado por ela, mas não consegue falar claramente sobre o que sente. Até aí, nada muito fora do normal, não é mesmo? Muita gente já teve medo de revelar seus sentimentos e acabar ouvindo uma resposta negativa. Nada muito fora do padrão. A situação muda quando o Bia encontra o One Wish Willow, um objeto sobrenatural que promete realizar um desejo. Ele poderia pedir muita coisa, poderia pedir coragem para conversar com a Nick, poderia pedir maturidade para lidar com uma possível rejeição, poderia pedir uma oportunidade para seguir em frente, mas Bia não pede para mudar a si mesmo, ele pede para mudar a Nick. O desejo dele é que ela o ame mais do que qualquer outra coisa no mundo. E essa escolha já nos mostra o principal problema do personagem. Bia, ele não quer apenas ter uma
uma oportunidade com a Nick. Ele quer uma garantia. Ele não quer saber o que ela realmente sente. Ele quer decidir o que ela deve sentir. Quando o desejo começa a funcionar, a Nick passa a demonstrar um interesse muito mais intenso por ele. No início, o Bia parece meio confuso, mas também satisfeito com a situação. Ele finalmente recebe a atenção que sempre quis da Nick. O problema é que aquilo cresce rapidamente. O sentimento de Nick deixa de parecer paixão e se transforma em dependência, posse e obsessão. Ela não consegue imaginar uma vida fora do Bia. Qualquer pessoa próxima dele se transforma em uma espécie de ameaça. Qualquer tentativa de afastamento parece uma rejeição impossível de suportar. E aquele desejo, aparentemente romântico, começa a mostrar sua verdadeira natureza. Bia não criou amor, ele criou submissão. Para mim, o Bia é interessante porque ele não começa o filme parecendo um vilão tradicional. Ele não é apresentado como alguém agressivo, poderoso, ameaçador. Pelo contrário, ele parece tímido, desajeitado e emocionalmente vulnerável. É fácil olhar para ele e pensar, ora, esse rapaz ele só precisa criar coragem e conversar com a Nick. Ponto final. Só que o Bia representa um tipo de comportamento que pode ser muito mais perigoso do que parece. Ele se enxerga como o cara legal, o cara bonzinho, um amigo presente, o homem sensível que jamais trataria a Nick como outros homens tratariam. E por acreditar que é uma boa pessoa, Bia começa a sentir que deveria receber alguma coisa em troca. É como se na cabeça dele existisse uma espécie de cálculo. Eu gosto dela há muito tempo. Eu sempre estive ao lado dela. Eu nunca fiz nada contra ela. Então, por que ela não me escolhe? Bia talvez não pense conscientemente, eu quero controlar a Nick, mas é exatamente isso que seu desejo faz. Ele coloca a própria necessidade de ser amado acima da liberdade dela. E isso também acontece em muitos relacionamentos tóxicos por aí. A pessoa controladora nem sempre diz, eu quero mandar em você. Às vezes ela diz, eu faço isso porque me importo. Eu tenho medo de perder você. Ou então, eu sei o que é melhor para nós. Você não entende o quanto eu sofro. Entenderam? O controle, ele aparece disfarçado de amor. O ciúme aparece disfarçado de proteção. E a insegurança vira uma justificativa para limitar a vida de outra pessoa. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Bia realmente ama a Nick? Eu acredito que ele pensa que ama, mas talvez ele ame principalmente a ideia de ser escolhido por ela, porque amar uma pessoa significa reconhecer que ela possui vontade própria. A Nick verdadeira pode gostar do Bia, pode não gostar. Pode até estar confusa, pode sentir atração, mas não querer um relacionamento agora. Pode querer apenas amizade. Pode mudar de ideia no meio do caminho. Tudo isso faz parte da liberdade dela, mas Bia não consegue lidar com essa incerteza. A Nick real é imprevisível. Já a Nick dominada pelo desejo jamais pode rejeitá-lo. Ela coloca Bia no centro de tudo. E durante algum tempo, ele até gosta disso. Esse ponto é importante porque Bia percebe muito cedo que alguma coisa está muito errada. A mudança em Nick é intensa demais para parecer natural. E mesmo assim, ele aceita o carinho, aceita a atenção, aceita a intimidade. Ele se beneficia de uma situação que sabe não ter surgido de uma escolha completamente livre. Somente quando a dependência da Nick começa a incomodá-lo e limitar a própria vida dele, Bia passa a tratar o desejo como um problema urgente. Então fica a dúvida, ele se arrepende porque entende o que fez com a Nick ou porque aquilo que era conveniente começou a ameaçá-lo? Eu acho que as duas coisas podem de repente existir ao mesmo tempo. Bia sente culpa, de fato, mas sua culpa demora a se transformar em responsabilidade. E sentir culpa não é a mesma coisa que reparar um dano. Também precisamos falar de Nick com bastante cuidado, porque depois do desejo, ela passa a ser apresentada como uma grande ameaça no filme. E é Nick, quem persegue, é a Nick quem demonstra ciúme, é Nick quem se torna cada vez mais imprevisível e violenta. Só que ela não escolheu ser assim. Os sentimentos dela foram modificados. Sua autonomia foi retirada. Ela foi transformada em uma pessoa cuja vida inteira precisa girar em torno do Bia. Portanto, não faz sentido
sentido colocar na verdadeira Nick a responsabilidade por tudo o que acontece depois da maldição. Ela é a principal vítima da história, na verdade. Mas isso não significa que a Nick original precisa ser tratada também como uma personagem perfeita e unilateral, né? E unidimensional. Antes do desejo, ela também participa da confusão emocional do grupo. Em alguns momentos, para vocês terem uma ideia, a Nick parece demonstrar interesse por Beer. Em outros, parece enxergá-lo apenas como um amigo. Ela pode até gostar da atenção dele, pode estar testando os próprios sentimentos, pode perceber que existe uma tensão e ainda assim evitar uma conversa um pouco mais direta. Só que nada disso dá a Beer o direito de confrontá-la. Mesmo que a Nick tivesse algum interesse por Beer, ela ainda teria o direito de mudar de ideia, teria o direito de seguir devagar, teria o direito de escolher outra pessoa. Beer destrói essa possibilidade. E existe uma ironia muito triste nisso tudo. Talvez Nick pudesse desenvolver de verdade um sentimento por ele, pelo Beer. Talvez os dois tivessem alguma chance. Mas quando o Beer força o resultado, ele destrói qualquer possibilidade de construir o que ela realmente sentia. Depois do desejo, não existe mais como separar completamente o sentimento verdadeiro da imposição sobrenatural. Ao tentar garantir o amor, Bia torna impossível saber se esse amor poderia ter realmente existido um dia. Agora chegamos a um ponto que talvez possa gerar bastante discussão. Bia é o principal responsável pela tragédia, sem sombra de dúvida. Não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Mas Nick, Sarah e Ian também participam de uma dinâmica emocional bastante confusa. Nick pode demonstrar sinais contraditórios. Sarah esconde aquilo que sente por Bia e parece encontrar, no momento de crise, uma oportunidade para se aproximar. Ian oferece conselhos ao amigo, mas suas intenções nem sempre parecem completamente claras. Em alguns momentos, inclusive, o Ian parece ajudar o Bia. Em outros, parece interromper aproximações ou prolongar a insegurança dele, ou mesmo tratar toda a situação como uma espécie de competição entre os dois. Talvez Ian também tenha algum interesse em Nick. Talvez ele simplesmente goste de ocupar a posição de amigo mais experiente, enquanto Bia continua dependente de seus conselhos. O filme deixa espaço para todas essas interpretações. Sarah também pode estar sinceramente preocupada com Bia e, ao mesmo tempo, desejar ocupar o lugar da Nick. As duas coisas podem ser a verdade. Pessoas raramente agem por apenas um motivo. O problema é que ninguém fala claramente. Bia gosta de Nick, mas esconde. Nick talvez goste de Bia, mas permanece ambígua. Sarah gosta de Bia, mas espera. Ian interfere, aconselha e talvez tenha seus próprios interesses. Todo mundo observa. Todo mundo interpreta sinais. Todo mundo tenta adivinhar aquilo que o outro está pensando. E quase ninguém conversa de verdade. Em vez de comunicação, aparecem testes emocionais, indiretas, ciúmes, aproximações seguidas de afastamentos, tentativas de provocar reações. E a grande diferença é que o Bia leva essa lógica ao extremo. Os outros tentam influenciar sentimentos. Bia decide alterar o sentimento da Nick. Por isso, embora todos tenham algum grau de responsabilidade pela confusão emocional, os erros não possuem o mesmo peso. Depois da maldição, a Nick passa a amar o Bia mais do que qualquer outra coisa no mundo. Essa frase pode parecer romântica quando aparece em uma música ou mesmo em uma declaração, né? Você é tudo pra mim. Eu faria qualquer coisa por você. Eu não consigo viver sem você. Mas o filme pega esse tipo de frase, né, e pergunta o que aconteceria se isso fosse literalmente verdade? E se alguém realmente colocasse o parceiro acima dos amigos, da segurança, da dignidade e da própria identidade? O resultado não seria amor intenso, seria apagamento. Nick deixa de existir como pessoa independente. Tudo o que ela faz passa a ser determinado por Bia. Ela precisa da aprovação dele. Não consegue lidar com a distância. Enxerga as outras pessoas como ameaças e tenta se transformar naquilo que acredita que ele deseja. Isso é submissão, não apenas porque ela obedece, mas porque perde a possibilidade de construir uma identidade fora da relação. Ela deixa de perguntar o que eu quero e passa a perguntar apenas o que eu preciso fazer para Bia continuar comigo. Essa situação ela também pode ser relacionada a alguns discursos políticos e culturais atuais, principalmente aos conteúdos que apresentam a mulher ideal como obediente, dependente e completamente dedicada ao homem. Aqui precisamos fazer uma distinção importante. Uma mulher adulta, ela pode sim escolher cuidar da casa,
pode escolher uma relação tradicional, pode preferir que o marido seja o principal provedor, pode gostar de uma divisão mais, digamos assim, conservadora das ideias, não tem problema nenhum. O problema não está na escolha individual, ele começa, né, quando isso é transformado em obrigação, quando se afirma que toda mulher deve obedecer ao homem, que a independência feminina destrói relacionamentos, que discordar do marido é uma falha, que o homem deve controlar as decisões, as finanças e a vida social da parceira, que ciúme é proteção e que dependência é uma prova de feminilidade. Em alguns espaços ligados à extrema-direita e à chamada machosfera, por exemplo, relacionamentos são apresentados como hierarquias. O homem lidera, a mulher obedece. A autonomia feminina passa a ser tratada como uma ameaça à ordem da família. A Nick enfeitiçada é digamos assim, a realização extrema dessa fantasia. Ela está sempre disponível, não consegue dizer não, não possui objetivos fora da relação e vive completamente em função do Bia. Mas o filme mostra que essa suposta parceria perfeita é, na verdade, uma pessoa destruída, e existe uma contradição muito interessante nisso tudo. Alguns homens dizem desejar uma mulher completamente dependente deles, mas quando essa dependência exige atenção, cuidado e responsabilidade, eles se sentem sufocados. Querem ser o centro da vida da parceira, mas reclamam quando ela não possui vida própria. Querem obediência, mas não querem assumir as consequências do poder que exigiram. Bia representa perfeitamente essa contradição. Ele pede para ser amado acima de tudo. Depois descobre que acima de tudo significa que não sobra espaço para mais nada. E a obsessão também pode ser relacionado a várias outras histórias sobre amor, posse e controle. Uma comparação muito clara é com as esposas de Stepford. Nessa obra, as mulheres independentes são substituídas por versões dóceis, obedientes e adaptadas às expectativas dos maridos. A ideia é eliminar o conflito, porque uma mulher real, ela pode discordar, pode mudar de opinião, pode ter ambições próprias. Já uma mulher programada nunca ameaça a autoridade masculina. A Nick transformada funciona de maneira muito parecida, muito similar. Ela deixa de existir como uma pessoa completa e se torna uma versão construída para satisfazer o Bia. Também existe uma relação muito interessante com a série You, Você. O Joey Goldberg acredita que vigilância, invasão de privacidade e violência podem ser justificados pelo amor. Ele está convencido de que conhece melhor do que as próprias mulheres aquilo que elas realmente precisam. Bia não é exatamente igual ao Joe, mas os dois compartilham uma lógica muito perigosa e um tanto quanto similar. E também temos o homem invisível, que conversa com obsessão porque mostra como o controle funciona por meio da vigilância, do isolamento e do medo. Já em Corra, uma pessoa continua consciente, mas perde o comando sobre o próprio corpo. Essa ideia se aproxima muito da situação da Nick, aprisionada dentro de uma versão criada pelo desejo do Bia. E também podemos lembrar de Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. Ali, a admiração se transforma em cativeiro. O outro deixa de ser enxergado como uma pessoa e passa a ser tratado como propriedade. Todas essas obras mostram uma ideia parecida, similar com a obsessão. Quando alguém diz, eu não consigo viver sem você, isso pode parecer romântico, mas em determinados contextos e situações, essa frase também significa, eu não aceito que você exista fora de mim. No final, o Bia entende que existe uma solução simples. Ele tentou controlar uma pessoa e criou uma situação que cresceu até destruir praticamente tudo ao redor. Sem entrar em maiores detalhes, em detalhes mais gráficos, o confronto termina com uma decisão extrema do Bia. Depois de sua morte, a verdadeira Nick finalmente consegue retornar. Só que ela não recupera a vida que possuía antes. Ela precisa encarar as consequências de acontecimentos que ela não escolheu. Perdeu amigos, perdeu parte da própria história e agora carrega o peso de uma tragédia criada pelo desejo de outra pessoa. Bia consegue interromper a maldição, mas isso não apaga a sua responsabilidade. Também não transforma automaticamente o seu último gesto em uma redenção completa. Bia teve várias oportunidades. Ele percebeu que a Nick havia mudado, percebeu que o sentimento dela não era natural. Mesmo assim, demorou para agir, porque parte dele ainda gostava daquela atenção. Por isso, Bia não é um personagem tão simples assim. Ele é uma pessoa insegura que toma uma decisão terrível e demora demais para assumir completamente
aquilo que fez. Muito bem, agora eu quero saber a opinião de vocês. Bia realmente se arrependeu porque reconheceu o sofrimento de Nick ou só tentou resolver o problema quando percebeu que também estava perdendo o controle? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Também me contem quais outros filmes, séries ou mesmo livros vocês relacionariam com essa história. Caso tenham gostado dessa análise, deixem também o like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.